Bom dia, um lindo dia. Hoje é dia 8 de agosto e nós estamos aqui na 24ª semana trabalhando as mini lives integrativas. Toda semana a gente tem um tema específico aqui e integra das diversas formas nos diversos corpos. Iniciamos as terças, né? As terças-feiras trabalhando a mente. Afinal, tudo que se cria, tudo que existe no mundo se iniciou na nossa mente. E se a gente não trabalha a nossa mente, ela pode se tornar, de certa forma, nosso maior inimigo. Porque uma mente não treinada, ela nos domina, não somos nós quem trabalhamos com ela, quem a dominamos, né? Fica uma mente muito ansiosa, muito voltada para o futuro. Ou também pode vir e ficar muito presa, né? Muito apegada a histórias que aconteceram. Então, com isso gerando tristeza, podendo entrar em quadros de depressão. Então, quando a gente trabalha a mente, quando a gente trabalha as crenças, a gente vai mudando muita coisa no nosso dia a dia. E eu falo por eu mesma, assim, trabalhar as crenças é uma coisa diária, porque todo dia a gente tá ouvindo também programações de crenças limitantes de outras pessoas falando pra gente o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. Então, com isso a mente, né, ela fica ali. Bom dia, Angélica. E aí, a gente a trabalha semanalmente, pois ela é um instrumento que, quando afiado, ela consegue fazer a gente, nos apoia, né, na conquista de tanta coisa, de tanta vida, né. E aí eu resolvi compartilhar de um livro do Eneagrama que eu tô lendo. É um livro que tem vários textos, várias paródias, parábolas, né? E aí ele conta a história de numa selva para escolher lá o rei da selva, né? E todo mundo já sabia, não, o rei da selva é o leão. Só que nessa selva tinham 3 leões adultos. Então, eles tinham que ter um desafio para entender qual leão iria ser o escolhido, né? E daí o desafio era para eles subirem uma montanha. E quando... Bom dia, Reni. E daí esses leões, quando o primeiro deles, né, começou a subir a montanha, foi até um ponto, daí ele achou muito difícil, desistiu e foi embora, né? Aí o segundo leão foi subindo, subindo, passou um pouquinho do ponto onde o primeiro leão tinha passado, né? E daí chegou um momento que estava muito difícil, o segundo leão desistiu e desceu. E daí o terceiro leão subiu além do que os outros 2 leões tinham subido, né? Mas daí também chegou num ponto, ele voltou a descer. E daí o pessoal da selva, né, os animais ficaram, poxa, a gente não vai ter um rei, porque nenhum dos leões conseguiu subir a montanha. E daí nisso, uma águia veio e ela falou assim, eu tava acompanhando esse processo dos 3 leões subirem. E daí o primeiro leão, né, que desistiu, ele falou, montanha, você me venceu. O segundo também falou a mesma coisa, montanha, você me venceu. E daí o terceiro, quando chegou até um ponto e desceu de novo, né, ele desceu falando também, montanha, você me venceu. Mas você já parou de crescer, eu continuo crescendo. Um dia eu chego lá. E daí, né, eles acabaram escolhendo esse terceiro leão. Porque muitas vezes no nosso processo de autoconhecimento, se a gente não alcançou imediatamente, né, num objetivo, não foi exatamente como eu queria, muitas pessoas desistem, né? Eu não alcancei o que eu queria agora.
Mas daí, se você não vai lá e se prepara mais, né? Por exemplo, para subir a montanha, ficar com as pernas mais fortes, a respiração, né? Trabalhar isso. Se você desiste, você nunca mais vai ter a chance de ter a possibilidade de vencer. Agora, se você remaneja, aprende com aquilo, olha, eu não consegui ainda. O que eu preciso para conseguir é aquele objetivo. Fazendo esse movimento, trabalhando a mente, né? Olha, eu não consegui ainda, mas eu vou conseguir, né? Eu vou buscar ajuda, vou buscar apoio. Com isso, a gente, bom dia, Manuel. Quando a gente trabalha a mente, né? Igual a essa parábola desse leão, poxa, não cheguei lá ainda, mas eu vou chegar. Isso muda tudo, porque geralmente quando a gente não chega, a pessoa quer desistir de tudo, nunca mais vou tentar fazer isso, nunca mais vou me expor, nunca mais. Não, se a gente tira as lições da vida como aprendizados, olha, eu fiz assim, mas da próxima eu vou fazer de outra maneira. A partir disso, tudo muda. E aí sim a gente tem a capacidade de trazer, né, de remanejar a mente para que, mesmo que não seja da próxima vez que a gente consiga, a gente vai chegando mais próximo do nosso objetivo. E isso é a tal da palavra que muitas pessoas falam, é a resiliência, né? O antifrágil. Você utilizar aquilo que foi dificuldade como mola para ir chegando cada vez mais próximo dos seus objetivos. E falei bastante, vamos lá para tirar o tema da semana. Olha lá que beleza, eu adoro essa carta. Saiu o tema, né? Saiu a deusa Sekhmet. E o tema da semana é ódio e raiva. E eu gosto muito dessa carta porque ódio e raiva, né, é um tema que as pessoas têm a tendência a reprimir, né? Ou algumas pessoas que não reprimem mesmo, né? Geralmente a gente tem a tendência a não lidar muito bem com essa emoção, com esse sentimento. Se a pessoa fica reprimindo a raiva, né, ali, ela se transforma em ódio. E se a pessoa, toda vez que eu tô com raiva, eu saio descontando nas pessoas ao meu redor, eu bato nelas, eu xingo, também acaba gerando um desequilíbrio muito grande. Então, a importância da gente, né, trabalhar, integrar esse tema nos nossos diversos corpos é essencial. Porque enquanto a gente não trabalhar essa faceta que todo mundo tem, todo mundo sente, né? Mas muitas vezes as pessoas têm acessos diferentes. Algumas pessoas vão até negar, vão acreditar, eu nem sinto ódio, eu nem sinto raiva, né? Muito provavelmente ela veio de uma criação, de uma casa que ela percebeu o quanto esse ódio, essa raiva, essa agressividade, né, exacerbada para fora, ela machuca as pessoas. E daí hoje, na vida adulta, essa pessoa não se permite acessar essa emoção, esse sentimento que ela considera tão feio, tão difícil. E daí ela vai para dentro. E é muito impactante, raiva, ódio para dentro de nós se a gente não trabalha. Você vai para o campo da autodestruição, né? E daí no externo também, se eu só mando essa raiva, esse ódio pro externo como se fosse, né, direcionado às outras pessoas, a gente quebra os nossos relacionamentos. Queima tudo, porque ódio e raiva, né, tem essa cor até, ó, meio avermelhada, laranja aqui. Queima as coisas, né? Então a importância da gente entender, integrar essa parte aqui é essencial. E vamos para o poema sobre ódio e raiva, Sekhmet. Eu queimo e solto fogo, e arremesso dardos dos meus olhos. Eu estouro e rujo, mesmo que você não tenha puxado a minha cauda. Minhas arestas são afiadas, e eu corto fundo. Minha energia
é forte e fogosa, e meu desagrado tem de ser manifestado. Embora algumas vezes eu seja gentil, posso ser muito emotiva. Uma vez provocada, sou difícil de descartar. Sou sempre adequada, sempre necessária. Não tente livrar-se de mim. Preciso ser reconhecida e ouvida. Eu sou a raiva. Perfeito esse poema aqui, né? A raiva, ela é uma emoção que não consegue nos deixar parado. E ela tem um porquê e um para quê. Então, é o que é dito no poema, né? Não tente me descartar. É preciso ser reconhecida e ouvida, a raiva. E a gente trabalhar essa emoção, esse sentimento, nos empodera muito. Porque o descontrole da raiva, ele quebra muitos relacionamentos, quebra muitas pontes, né? Gera gastrite no corpo das pessoas. Eu mesma tenho uma história que já compartilhei em outra semana aqui. Antes de sair do meu último trabalho efetivo, né? Antes de me tornar terapeuta, eu fiquei engolindo muito sapo por muito tempo, não me posicionava ali, né? E daí, quando eu finalmente fiz o movimento, eu já tava com tanta raiva guardada no meu corpo que eu tive um processo de tendinite, que começou aqui, ó, no pulso. Quando eu fui ver, eu fui calando, né? Ficou aqui, ó, veio no ombro. Eu tive que ficar com o braço por algumas semanas, né? Numa tipóia. Então, demonstrando a raiva ali, né? Como eu não utilizei, não soube naquele momento, naquele período, a utilizar de uma forma construtiva, eu não joguei isso pro exterior, para as pessoas, né? Não quebrei os relacionamentos, mas ao mesmo tempo foi como se eu estivesse me autodestruindo ali, né? Me paralisando, me mobilizando. Então, a importância da gente fazer isso, né? E daí eu tratei com acupuntura, fui tratar o emocional na terapia, né? A importância da gente integrar para que a gente não precise de passar por aquilo novamente. A raiva ela é muito poderosa por isso. Ela nos ajuda. Bom, e pra gente finalizar essa live aqui, né? A relaxa a mente, iniciando, abrindo a nossa mente pra gente trabalhar ódio de raiva, eu vou fazer uma meditação guiada com vocês. Então, eu recomendo que você esteja sentado para receber essa meditação, com a coluna reta, da maneira mais confortável que você puder, esteja numa cadeira, num banco, na cama. Por um instante, feche os olhos, inspire pelo seu nariz, expire pela boca, inspire pelo nariz, expire pela boca, inspire, expire. E vá trazendo as mãos na região da sua barriga, na região de baixo, do baixo ventre, que é uma região que se conecta com as nossas vísceras, o ponto mais instintivo do nosso corpo. E quando a gente está falando de raiva, e quando a gente fala do que se transformou em ódio, vem dessa região, essa região onde a nossa sensação de energia do corpo, vitalidade, ela queima. Junto a essa região temos a região da transformação dos nossos alimentos, nosso trato digestivo, que precisa desse fogo para transformar. E toda vez que a gente reprime a nossa raiva, é como se a gente jogasse água no nosso trato digestivo, impedindo do que precisa ser digerido, seja digerido.
Muitas vezes as pessoas não conseguem lidar com a raiva, com a frustração do que não foi de acordo com o seu plano. Então ela vai lá para sua caverninha e se isola. Então ela vai lá e entra naquelas atitudes viciantes que acabam se voltando contra elas mesmas. Quando elas vêm, elas estão com mais raiva, com ódio de si mesmas. Porque estão se afundando num vício, seja o cigarro, a bebida, pode ser você se alienar nos jogos, pode ser pornografia, seja o que for. Quando a gente não trata, não quer encarar o que nos frustrou, o que a gente precisa de se movimentar, a nossa parte de responsabilidade perante as coisas, a raiva nos consome, tanto por dentro quanto para fora. Então, nesse instante que tocamos essa região do nosso corpo, a gente inspira, expira, inspira, expira. Inspira mais uma vez bem profundo. Expira. E trazendo a cabeça para baixo, em direção ao nosso coração, em direção a essa região das nossas vísceras, a gente repete assim: eu sinto raiva. E toda vez que eu vou reprimindo essa raiva, ela vai crescendo e ela se transforma em ódio. Eu sinto muito raiva. Se eu te ignorei, se eu tentei te calar, se eu tentei anestesiar, naquele momento, eu não sabia como lidar com você. E eu tentei, e eu fiz o melhor que eu podia com a consciência que eu estava naquele momento. Mas aqui agora, eu vejo você, raiva. Eu vejo você, ódio. E a partir desse momento, eu me proponho a fazer as pazes, a olhar para você, a te dar voz, de uma maneira que seja construtiva para mim, no meu interior, para os meus relacionamentos e projetos no meu exterior. Eu vejo você, raiva, eu vejo você, ódio, e você faz parte. Tantas vezes nós nos frustramos, tantas vezes foi dolorido, tantas vezes tínhamos uma expectativa e ela foi quebrada, nos sentimos rejeitados, abandonados, e você veio para se manifestar não como um inimigo, mas como um indicador de um espaço que eu preciso olhar e integrar, voltar a me empoderar. Eu vejo você, raiva, eu vejo você, ódio, e eu te dou a sua voz da maneira equilibrada necessária. Você faz parte. Vão subindo as suas mãos dessa região da barriga para a região do coração. Faça um carinho nessa região do coração. Tragam agora, subindo as mãos, passando pela garganta, passando pela boca, nariz, trazendo essas mãos até a região
da testa. Inspira. Expira. Junta as mãos, abrindo os olhos, as mãos aqui na frente. Traga na frente agora do coração. Abaixa a cabeça. Quando a gente faz isso, a gente traz a humildade de perceber que a gente não sabe tudo, mas está disposto a aprender com as emoções, aprender com o corpo e alinhar a mente. Levantem novamente a cabeça. E é isso aí. Gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Ócio Criativo, que também esteve aqui presente. Que tenhamos um lindo início de semana. Amanhã, quarta-feira, a gente continua esse movimento, trabalhando o nosso corpo físico em relação ao tema da semana, ódio e raiva. Um grande abraço e até amanhã.